Ora então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula. Eu vou desde já pedir desculpa se vocês ouvirem aqui um martelar, mas tenho aqui vizinhos a fazerem obras. Eu nem sei se é de cima, se é do prédio do lado, mas realmente aqui ouve-se bastante. E peço desde já desculpa caso vocês estejam a ouvir aí também, ok? Então, hoje vamos falar de que carta? Vamos falar de uma das cartas que eu mais tenho mudado a minha opinião nos últimos tempos. E cada vez mais que eu trabalho com o tarot, eu sinto que é uma carta muito mal compreendida. Tá bem? Então, nós vamos falar da carta do Dependurado. Tá? Esta carta, começando aqui a falar dos simbolismos, que eu vou já aproveitar para falar um bocadinho dela, que vocês têm aqui no PDF. Falando dos simbolismos que estão na carta, portanto aqui na imagética, nós temos esta árvore em T, tá bem, que representa o símbolo Ankh, ok? Também conhecido como cruz-tau. Portanto, a cruz-tau acaba por ser um símbolo de, como vocês aí têm, vítima, sacrifício, iniciação e consagração. Portanto, é como se este símbolo fosse dividido aqui em duas partes completamente diferentes. Por um lado temos a vítima e o sacrifício, e por outro lado temos a iniciação e a consagração. A carta do Dependurado é uma carta que fala de um momento na nossa vida. Aliás, todas elas, se vocês repararem, elas falam em momentos específicos na nossa vida e todos nós vamos vivenciar, a não ser que tenhamos muita consciência, a partir de todos nós vamos viver em algum momento da nossa vida, e muitas das vezes mais do que uma vez, os arcanos maiores do tarot. Né? Porque eles falam precisamente dos estágios da nossa vida. E quando nós nos deparamos perante um momento de pendurado, nós estamos a falar de um momento de sacrifício. Porquê de sacrifício? Porquê deste lado mais de vitimização da vida? Porque é um momento em que a pessoa se depara com uma situação em que ela não tem como fazer nada para resolver aquilo. Não é à toa que o Dependurado, e desde já eu não sei como é que estão os vossos baralhos, mas se os vossos baralhos disserem o enforcado, não é uma tradução com a qual eu concordo, porque ele não está enforcado, ele está pendurado por um pé. Portanto, que seja o pendurado, que seja o dependurado, tudo certo. Eu não concordo com esta carta, com esta tradução do enforcado, porque reparem uma coisa, ele está de mãos e pés atados. Isto literalmente representa alguém que está, não é? A ver a vida e que não pode fazer nada, portanto, sente-se completamente preso, estagnado. Daí entrar muito esta sensação de vitimização e de sacrifício perante a vida, porque há um momento em que as coisas estão a acontecer ao nosso redor e não há nada que nós possamos fazer para as resolver. Posso-vos dar um exemplo, deixem-me pensar aqui num exemplo que eu vos... Por exemplo, o exemplo mais absurdo que eu vos podia dar. Eu tenho o meu vizinho a fazer obras. Eu não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. A forma como eu vou lidar com isto, sim. Posso fazer alguma coisa. Agora, ele está a fazer obras, eu não posso fazer nada. Legalmente, ele está a fazer obras num horário que o permite fazer, não é? Então, isto é uma típica situação, ainda que uma situação extremamente leve, porque o Dependurado normalmente fala de situações um bocadinho mais pesadas, está bem? Vamos falar, por exemplo, a pessoa está numa situação de desemprego, não consegue arranjar trabalho, ok? Não importa o que ela faça. Centro de emprego, manda currículos, a pessoa não consegue arranjar trabalho. Ela está a fazer o que ela pode, mas o trabalho não surge por um outro motivo. E é aqui que entra o quê? Os termos da iniciação e da consagração. Se algo na vossa vida não está a acontecer e sai a carta do Dependurado, é porque existe uma aprendizagem a ser feita. Existe uma lição a ser retirada. Existe uma necessidade de vocês verem esta situação por uma outra perspectiva. Normalmente, quando vocês estão em consulta e sai esta carta para o vosso consulente, a pessoa sente-se num processo de vitimização. Porque é que isto me está a acontecer a mim? Eu não entendo, porque eu estou estagnada, porque isto está parado, porque eu não consigo entender. Há algo que ela tem que olhar mais à frente. Há algo que ela precisa de entender mais à frente.
ok? Eu posso-vos dar outro exemplo muito interessante. Eu tenho uma amizade muito bonita com uma pessoa que neste momento está completamente incontactável. Na realidade são duas pessoas que estão completamente incontactáveis. Uma porque está a viver um processo que ela precisa de viver e está mais ausente, outra porque está num outro país, ok? E o contacto não é de todo regular. São pessoas que me fazem imensa falta. Eu não posso fazer nada. Porquê? O que é que eu sinto disto? Sinto que o meu eu superior retirou-me pontualmente estas duas pessoas para eu me focar no quê? Para eu me focar numa situação pessoal que eu estou a viver a nível emocional e que precisa de ser focada e que está relacionada com a minha criança interior, com a minha autovalorização, com o amor próprio. Eu tenho consciência disto. Eu sou uma pessoa consciente. Eu consigo ver o porquê destas pessoas terem sido retiradas temporariamente. E está tudo certo. Outra pessoa com menos consciência vai dizer, pois, porque somos amigos, mas de repente um foi viver não sei para onde, nunca mais quis saber, o outro está a viver um processo não sei o que, ninguém quer saber, e eu estou aqui sozinha. Não é à toa que isto acontece. Por isso é que eu digo que a carta do Dependurado é das cartas mais mal compreendidas, nem é a Torre. Eu acho que é mesmo a do Dependurado, que é das cartas mais mal compreendidas, porque a pessoa realmente sente-se vítima da vida, mas ela só está neste processo porque há algo que ela ainda não compreendeu e precisa de compreender. Então, ela consegue desbloquear o processo, mas ela precisa de ver as coisas de um outro ponto de vista. E é aqui que há uma iluminação. É aqui que há um despertar espiritual, é aqui que há um salto quântico, há um salto de consciência. Ok? As pernas que formam o número 4, que remete à carta do Imperador. A carta do Dependurado é uma carta que fala muito de sacrifício. O Imperador é aquela pessoa que nós já vimos que faz tudo o que for preciso para atingir uma meta, para atingir um objetivo. Então, ele vai fazê-lo. E o Dependurado pede o quê? Exatamente a mesma coisa. Não é um momento das pessoas, de certa forma, como é que eu ia te explicar? Não é um momento das pessoas fazerem as nossas vontades, é um momento em que nós devemos olhar com consciência e pensar, eu quero atingir este objetivo, o que é que eu preciso fazer para atingir? Então, eu vou fazer custe o que custar. E é aqui que entra muitas das vezes a sensação de vitimização ou de renúncia ou de sacrifício que o Dependurado nos traz. Está bem? Porque há este feeling, esta sensação de caramba, é preciso mesmo eu estar a viver isto só para conseguir atingir este objetivo? É, não é? Então aqui nós temos que ir buscar um bocadinho da resiliência e da força e do foco do Imperador. Portanto, não é à toa que ele forma um 4 com as pernas. Está bem? As mãos atadas atrás das costas, isto é um pleno sinal de não há nada que possas fazer. Tens que aceitar a realidade como ela é. E isto é o mais difícil. Nós somos habituados a tentar controlar tudo ao nosso redor, a tentar controlar como é que as pessoas lidam connosco, como é que os filhos lidam connosco, a tentar controlar o humor das pessoas ao nosso redor. Não há nada mais bonito do que permitir que toda a gente seja como é. Não há nada mais bonito que vocês permitirem que a vida aconteça da forma como tem de acontecer. Ok? Isto é extremamente difícil de fazer. Libertar o controlo, libertar a necessidade de tentar fazer as coisas mexerem e acontecerem. Mas há momentos na vida em que nós temos que aceitar que há um tempo que as coisas levam para acontecer. Então, eu vou usar este tempo para quê? Eu faço o que for preciso, mas eu tenho que aceitar que não tenho outra hipótese. Exemplo que eu vos posso dar. Estou atualmente à procura de casa. Vocês sabem que a nível imobiliário, isto estamos a falar no ano 2025, está terrível, não é? Preços exorbitantes, absurdos. O que é que eu faço? Eu já falei com imensas pessoas conhecidas, eu continuo à procura de casa diariamente, mas se ainda não apareceu, não há nada que eu possa fazer. É aceitar. E é aceitar que se a casa que não apareceu ainda é porque ela ainda não apareceu por um motivo. E isto pode ser, muitas das vezes, desafiante para quem vos consulta, porque normalmente as pessoas que vos consultam à partida vão ter um nível de consciência um bocadinho mais baixo que vocês.
Mas é entender e fazer entender que há coisas que acontecem no momento certo. Eu tive uma cliente no outro dia que ela... Deixem-me só ver um bocadinho já. Que ela disse-me assim: Paulo, Cláudio, eu gostava de perceber... Fizemos uma leitura profunda sobre uma questão. Que ela disse: olha, Cláudia, eu gostava de perceber o que é que se passa. Porque, todo o processo da compra da casa foi demorado, as obras estão a ser demoradas, nós queremos ir para lá viver, não está a funcionar, não percebo, parece que as coisas, não é, em relação à casa estão extremamente difíceis de avançar. E eu, ok, vamos tentar perceber então o que é que se passa. Em primeiro lugar, havia ali uma clara aprendizagem, tanto ela como do marido, de aprenderem a libertar o controle, não é? De aceitar que as coisas nem sempre correm como nós queremos. Começava logo por aí. E depois havia ali também algo que eu não sabia, mas que depois a cliente me contou e que eu disse: entendes agora o porquê da casa ainda estar assim? Porque aquilo, o que é que eu sentia? Sentia que ela ia conseguir viver para lá nos próximos 6 meses, mas que era um processo que ainda levava um tempo, era desgastante. Mas porquê que era desgastante? Porque ela não estava a conseguir aceitar o facto de que há demoras, de que há atrasos. Toda a gente sabe que em Portugal as obras é um processo. Tenham dinheiro, não tenham dinheiro, é um processo burocrático gigantesco. Não é? Fazer obras numa casa, comprar uma casa, às vezes é difícil, tá? E então... eu expliquei-lhe, ela disse que fazia imenso sentido. Ela disse: sabe, Cláudia, é que depois ainda por cima o meu pai morreu, está bem que estou aqui, estou a dar apoio à minha mãe. E eu: ding, 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 ding. Então, repare numa coisa, eu sei que para si não é o ideal, eu sei que você quer ir embora, quer ter a sua casa, todos nós queremos, tudo certo, mas olhe como isto foi parte de um tempo divino em que o seu pai morre e você consegue dar apoio à sua mãe. Já pensou que se calhar a casa fica pronta quando a sua mãe já estiver bem? Nada acontece por acaso. E é isso que nós temos que entender, principalmente quando sai a carta do dependurado. A carta do dependurado é uma carta extremamente mal compreendida porque as pessoas olham para ela como um obstáculo. Ela não é um obstáculo. Ela simplesmente está a pedir: esta situação acontece desta forma, há um tempo divino, faz o que tu podes fazer, mas o resto entrega para o universo porque as coisas não vão apressar mais depressa só porque tu queres. Está bem? Portanto, posicionado de cabeça para baixo é muito esta alusão, né, de mudar de perspectiva. Porque ele poderia estar assim. Olha para mim. Todo direitinho. Aqui a olhar. Mas ele não está assim. Ele está assim. E não, eu não uso cartas invertidas. Vocês podem usar. Eu não uso. As cartas invertidas normalmente invertem o significado da carta. Eu não o faço porquê? Porque para mim, as cartas que estão ao redor da que sai já dizem muito. Mas vocês podem usar as cartas invertidas à vontade, está bem? Eu pessoalmente não gosto de usar. Porque acho que fica uma grande confusão, fica tudo muito... É demasiado. E eu acho que nós realmente não precisamos delas invertidas, mas deixa ao vosso critério. Mas reparem como ele aproveita, reparem como o dependurado está tranquilo. O que é que ele faz? Ok, eu não posso mexer-me, eu não posso fazer mais nada em relação a esta situação, pois não? Então deixa-me virar de cabeça para baixo e tentar ver isto de outra perspectiva. Literalmente. Ele vira-se de cabeça para baixo e o que é que acontece? Iluminação. Porque ele, ao mudar a perspectiva dele, ele consegue compreender que aquilo está a acontecer por um motivo. E isto é lindo. Por isso é que eu vos digo, eu acho que a carta do dependurado é das cartas mais incompreendidas que existe. E é incompreendido por quem vos consulta. Está bem? Porque acho que o dependurado tem aqui uma... Se a pessoa aprender a libertar o controle, eu acho que é uma fase maravilhosa que a pessoa pode viver de aprendizagem e de conscientização. Está bem? Portanto, quando avançamos, vemos aqui cara / expressão serena, portanto, aceitação da situação e tranquilidade daquilo que não se pode mudar, portanto, exatamente aquilo que eu estava a falar. O dependurado está com uma cara extremamente serena, porque não há nada que ele possa fazer, não é? Então, se não há nada que eu possa fazer, olha, vou aproveitar para fazer outras coisas ou para tentar pensar sobre esta situação, não é? Portanto, tentar aqui, de certa forma, dar a volta à situação.
ok? A auréola ao redor da cabeça. Portanto, estado de iluminação, aprendizagem e conscientização, que é aquilo que eu vos digo que é quando nós passamos por uma situação e não a compreendemos e mais tarde aquilo entretanto desenrola-se, a pessoa vai sempre entender. Agora, eu já posso atingir este estado de iluminação antes. De que forma? Vou voltar a dar o meu exemplo. Eu tenho a certeza absoluta que ainda não surgiu casa para mim. Porquê? Porque os senhorios que andam por aí ainda não são confiáveis. Porque com certeza que são casas que eu ainda não posso pagar. Porque com certeza são casas que estão degradadas e eu pedi ao universo, aos meus guias, para me darem uma casa confortável, porque vou para lá eu como filho. Eu já atingi este estado de iluminação. Eu sei que isto está assim. E estou tranquila. Eu estou assim. Eu estou tal e qual assim. Mas eu já atingi este estado. O problema é que a maior parte das pessoas, quando chegam a vocês, não estão neste estado. Estão num estado extremamente ansioso, caótico e sem saberem para onde se virar. Mas é importante que entendam e que os vossos consulentes entendam que tudo acontece por um motivo. E é importante as pessoas estarem cientes desse mesmo motivo. Está bem? Aqui é a parte talvez mais complicada do nosso trabalho, mas que também faz parte do nosso trabalho, que é chamar à conscientização, não é? É vocês alertarem a pessoa que de nada adianta estarem a correr atrás de alguém que pediu um tempo, ou de nada adianta estarem a correr atrás de um trabalho que nunca mais chega, porque vai vir no tempo certo. Isso não significa, cuidado, isso não significa ficarem parados no tempo. Isso significa continuar a fazer o que é necessário fazer para atingir o objetivo, mas aceitar que as coisas podem não acontecer no tempo que querem. Então é uma libertação de expectativa também. Está bem? Calças vermelhas. Ação e matéria, novamente remete para o Imperador. Lembrem-se que o Imperador é uma carta de força, é uma carta de fazer, é uma carta de acontecer, é uma carta de ação, é uma carta de movimento. Ok? Portanto, a carta do Dependurado pede o quê? Faz o que tu podes fazer dentro dos limites que tu tens. Mas aceita que as coisas podem não acontecer no tempo que tu queres ou no tempo que tu idealizaste para ti. O tempo divino é muito diferente do nosso, está bem? E depois a túnica azul, harmonia e espiritualidade, que é vermelho, ação, eu vou fazer o que eu posso, e a túnica azul é eu confio no divino, que independentemente do que eu faça, as coisas vão acontecer no tempo certo e vão acontecer da forma certa para mim. Então eu entrego, eu estou tranquilo, não é? Porque eu entreguei, eu sei que estou a fazer o que posso, vermelho, ação, mas entrego para o divino o tempo em que as coisas acontecem. Está bem? Portanto, no que toca a simbolismos, é isto que nós temos. Qualquer dúvida, coloquem no grupo.